Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Amém, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Diegão, uma bênção, grande amigo. Uma alegria estar com vocês. Bem, eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade. Eu costumo honrar os convites que eu recebo. Então, se falarem que eu tenho que terminar num horário, eu termino nesse horário. Então, você pode riscar essa preocupação da sua lista de preocupação. Nós terminaremos antes, né, do jogo tranquilamente, né? Até que horas, Diego? Me fala aí. Não, 5 não. 40, tá bom. Então eu tenho 4h40, 5h40, né? 4h40, então, ok, 34 minutos é tempo suficiente, mas vamos ao que interessa, né? Vamos à palavra de Deus. Quem não me conhece, sou o Renato, sou pastor lá da Central há 10 anos, lidero um pequeno grupo, uma célula na minha casa, desde 2005, comecei com 15 anos a liderar minha primeira célula e estamos aí até hoje, né? Sou casado com a Maiara, se tiver fotinho pode colocar, a Maiara, sou pai do Paulo, do Lucas. Isso aqui foi num dos cultos, né? Não repara no cenário não, uns lixos aqui atrás, mas é que eu peguei aqui de última hora e mandei para a turma ali. Isso aí foi a festa do ano passado, né? Uma festa que eu quero profetizar, que essa igreja também vai ter. Nós fizemos a festa no estádio de futebol, no Independência. Fechamos o estádio para a nossa igreja e foram mais de 20 mil pessoas nesse dia, inesquecível. Então, se prepare, o Empatingão vai ficar pequeno, amém? Eu vejo essa festa precisando de um espaço maior por tudo que Deus tem feito, em nome de Jesus, e está ali minha família, né? Estou acompanhado do meu grande amigo Felipe, meu irmão, meu brother, tá? Depois você vai ali dar um oi para ele, uma bênção, e eu quero compartilhar com vocês algo que eu creio ser do coração de Deus, então eu vou orar mais uma vez, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco, Pai, revela, Deus, a sua palavra. Deus, se o Senhor tem algo diferente, para esse dia diferente, então fala conosco, Deus. Nos ajude, Deus, a identificar a sua voz, no meio de tantas vozes, no nosso coração, na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, quando a gente pensa na igreja, e numa festa como essa de multiplicação, eu me alegro demais, porque já houve um tempo que a igreja não funcionou tão bem assim. Deus, Ele cria o ser humano, ensina o ser humano a se relacionar com Ele, e a igreja passou por tantos processos ao longo dos anos. A igreja já teve tempos vitoriosos, tempos ruins, e é legal porque Deus não romantiza as coisas. O Velho Testamento, os nossos heróis são todos heróis desconstruídos. Um é assassino, outro é adúltero, o outro é medroso, e eles se tornam heróis, mesmo sendo quem eles são, o que nos dá uma esperança de que talvez Deus também possa nos usar, sendo nós quem somos. E o povo de Israel também. O Velho Testamento é um eterno ciclo de obedecer a Deus, ser abençoado, desobedecer a Deus, ser levado ao arrependimento por Deus, aí o povo se arrepende, aí Deus abençoa, e é um ciclo sem fim de arrependimento, bênção, aí porque está abençoado fica bem demais, abandona o Senhor, aí peca, é um eterno ciclo disso, e a gente observa, obrigado meu amigo, a gente observa isso na Bíblia e na história da igreja. Então, quando Deus vai ensinar o homem a se relacionar com Ele, Deus fala assim, olha, para a gente ser amigo, para a gente se relacionar, tem um problema muito sério chamado pecado. Dentre as coisas que eu faço hoje lá na Igreja Batista Central, eu sou o pastor do colégio. A gente tem uma escola regular, e eu sou o responsável por essa escola.
Então, quando tem alguma data, assim, eu faço alguns devocionais com as crianças e tal. E aí, na Páscoa, eu estou assim, como é que eu vou falar para as crianças sobre o pecado? Aí eu achei um jeito super legal. Eu falei assim, imagina uma pizza. A melhor pizza que você já comeu na vida. Como aqui é Ipatinga, imagina um cupim. O melhor cupim que você já comeu na vida. Agora você imagina que essa pizza é deliciosa, que chega a dar água na boca. Eu falo, sirvo ela para você, falo, só um minutinho. Aí vou ali no vaso, tinha um irmão passando mal da barriga, pego com um conta-gotas ali um pouquinho de cocô e pingo nessa pizza. Aí as crianças, pastor, pois é. Deus, Ele olha para você e fala, você é minha pizza favorita, eu amo você, eu quero estar com você, eu quero, sabe, encher minha boca de você, você é a coisa mais linda que eu já fiz, é essa pizza, é você. Mas só que tem uma coisinha que botaram na sua pizza, que é cocô, que Deus fala assim, eu amo você, mas desse jeito não, assim não dá, que é o pecado. Aí hoje em dia eu ando pelo colégio e os meninos ficam falando, ó o cocô da pizza, ó o cocô da pizza, ó o cocô da pizza. Então Deus, Ele tinha que ensinar o homem a se relacionar com Ele, por causa do pecado e tal, e aí Ele cria uma figura chamada sacerdote. Na Bíblia tem essas figuras, esses nomes que a gente vai acostumando, e a gente não para pensar no que é. Tem duas figuras, dois personagens, duas funções, que são muito relevantes na Bíblia, os sacerdotes e os profetas. E os dois têm funções parecidas, mas em direções opostas. Vou te ensinar agora. A função do sacerdote é levar o homem até Deus. E a função do profeta é levar Deus para os homens. Os dois fazem a mesma coisa, eles ligam o ser humano e Deus, mas em direções opostas. Uma em direção do homem para Deus e outra de Deus para o homem. Então ele cria essa função do sacerdote e fala, você é o sacerdote, e você deve então recolher as ofertas dos homens arrependidos, dos homens pelos seus pecados, e levá-los até mim. Então é isso que o sacerdote fazia, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, ele pegava a oferta de todo o povo, oferecia o sacrifício por si primeiro, e depois que ele oferecesse pelos seus próprios pecados, ele levava aquele monte de pedido de perdão para Deus, em forma de sacrifício de animal, de bode, de ovelha, de carneiro, cordeiro e nananã. Ele pegava isso tudo e levava para um lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava. Quem criou isso? O próprio Deus. Ele falou, olha, vocês precisam de um sacerdote, e Deus escolheu o sacerdote, e vai ter um sacerdote. Acontece que, devido ao tempo, eu vou acelerar a história, quem gosta de história aqui, só para eu saber o quão rápido eu tenho que ir para não perder a sua atenção. Ok. O tempo passou, Jesus veio, Jesus morre na cruz, e quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Com aquele véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, no meio, de cima a baixo é rasgado aquele véu que separava o lugar do santo dos santos das pessoas normais. E agora o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e o autor de Hebreus vai falar, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas o autor de Hebreus fala que era de um sacerdote como esse que precisávamos, um sacerdote santo, inculpável, e ele é o sacerdote definitivo, é a expressão que o autor de Hebreus usa, esse é o sumo sacerdote definitivo, e Jesus então cumpre em definitivo o papel de levar o homem até Deus. Jesus é o sacerdote, sumo sacerdote definitivo. A função de trazer o homem até Deus, Jesus cumpre na cruz. Ele tira o cocô da pizza, ele limpa os nossos pecados e nos dá livre acesso a Deus, amém? Então Jesus é o sacerdote definitivo, e agora o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, o Pedro, que estava meio assim, outro dia tinha negado Jesus, prega e um monte de gente aceita Jesus, começa a acontecer uma revolução. O cristianismo, que já era uma revolução, ele se torna uma revolução mais forte ainda, de avanço, e acontece que mataram Jesus,
Porque Jesus estava ali entrando em choque com a igreja, com o Estado, né? Ele em cima da cruz, Jesus estava lá, o rei dos judeus, né? Numa ironia do tipo, olha o rei de vocês, a quem vocês servem. E o rei atual falava, né? Herodes, ele não, o rei sou eu, não é Jesus, toma aí o rei de vocês pregado numa cruz. Só que quando Jesus morre, todo mundo ali cheio do Espírito Santo, os apóstolos e tal, a igreja começa a crescer e avançar demais. Então, se perseguiram e mataram Jesus, e o negócio não morreu, nesse negócio de cristianismo não morreu, qual é o próximo passo? Vou perseguir e matar os cristãos. Eu vou continuar perseguindo. E eles então começam a perseguir os apóstolos, e eles começam a perseguir os discípulos de Jesus. E sabe o que acontece? Imagina, vocês vão entender bem o que acontece se eu trouxer para a sua realidade. Você está aqui em Patinga, e de repente, o Estado Islâmico resolve invadir o Brasil e começar por Ipatinga. Sabe-se lá por quê? Decidiu que Ipatinga ia ser o início, então, por aqui, a gente vai começar a matar todos os cristãos. Você está aqui no culto, de repente entra alguém com uma metralhadora, e fala assim, quem é o pastor aqui? O Diego fala, sou eu. Trrr, metralhou, pastor Diego. Correria, confusão, cada um correndo para um lado, e eles gritam, todos os cristãos dessa cidade nós vamos matar também. O que você faz? Mesma coisa que eles fizeram, cada um foi para um canto, eles se espalharam por causa da perseguição, e quando os cristãos se espalharam por causa da perseguição, por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Então aquilo que estava restrito a uma cidade, aquilo que estava restrito a um local geográfico pequeno, agora perdeu o controle. Agora a coisa foi para fora. Por quê? Porque os cristãos, aonde eles iam, eles pregavam. Aí você chega, imagina que você fugiu daqui, e você tem uma profissão. Você é um professor, você é uma professora, você é um advogado, você é um pedreiro, você é, sei lá, o que você faz na vida. Você chega num lugar novo, o que você faz? Você arruma um emprego, você é um padeiro. E aí você começa a se relacionar com as pessoas da cidade, pregar o evangelho ia crescendo dessa maneira. No fim das contas, esse negócio de perseguição foi muito ruim, mas foi muito bom. Porque ele fez o evangelho ser pulverizado por tudo quanto é lado, perdeu-se o controle. O evangelho continuou avançando e crescendo, e perseguido, e perseguido, e perseguido. E toda hora que matavam, vocês vão lembrar, né, lá de Roma, né, lá do Coliseu, aquela obra maravilhosa da arquitetura, né? Mas só que ali, meu irmão, foram mortos milhares de cristãos. O espetáculo que acontecia ali dentro era pegar os crentes que estavam pregando, que estavam indo na igreja, para ser mortos pelos animais, pelos carrascos. Esse era o espetáculo. Ali era essa coisa. Mas só que eles perceberam uma coisa: quanto mais mata crente, o que acontece? Mais nasce crente. O sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais matava, parecia onde que caía o sangue, surgia crente. É impressionante. E eles perseguiram o cristão, perseguiram, mas quanto mais perseguia, mais crescia. O povo se espalhava, pregava, e uma coisa extraordinária aconteceu. Não tinha uma estrutura muito grande, era só o padeiro que era padeiro, mas agora ele estava correndo risco de morte, foi para outra cidade, continuou sendo padeiro e pregando. O evangelho foi assim a igreja primitiva, e foi tomando o mundo. Acontece que político pode ser tudo, menos bobo. Os bichos são espertos. E Constantino pensou assim: se não pode com eles, una-se a eles. Essa não é uma estratégia boa? Se você não consegue controlar os cristãos, traz eles para perto. Sabe o que Constantino falou? Falou o seguinte: cristãos, vocês estão sendo perseguidos, mortos, estão matando vocês, acabou. Agora o cristianismo é a religião oficial do Estado, agora todo mundo é crente, vocês agora estão com a bola toda, chega de ser protegido. O que os crentes falavam? Glória a Deus, Constantino, você é a coisa mais de Deus que existe, vem cá Constantino, um abraço. E aí eles se uniram, Constantino falou: olha, eu sou tão cristão, e o cristianismo é tão religião oficial do Estado agora, que eu vou construir lugares para vocês. Antes vocês tinham que reunir nas casas, nas esquinas, escondidos. Não mais. Agora eu sou amigo de vocês,
então eu vou construir prédios para vocês. E ele constrói, né, aquelas igrejas maravilhosas lá da Europa, né? Quem quer essa unção aí para viajar à Europa, conhecer as igrejas, né? Quem está recebendo aí? Mas se não der conta, Ouro Preto, Mariana, tem também, você pode ir lá, tem umas igrejas lindas para vocês conhecerem lá. E encher de ouro, e fala assim, ó, agora que a gente tem essa igreja, agora que o cristianismo é religião oficial, e tem essa estrutura toda, a gente precisa de organizar, porque o cristianismo, ele estava super saudável, mas estava assim, você lá pregando, outro lá pregando, agora, com quem que eu converso? Constantino falou, quem que é o representante de vocês? Quem é o líder de vocês? Vamos escolher aqui, então você vai ser o bispo, você vai ser o papa, você vai ser o arcebispo, você vai ser o padre, você vai ser... E começou a organizar a instituição. Aquela igreja que estava pulsante, cada um, e assim, ninguém conseguia controlar, era o poder de Deus na vida das pessoas, ninguém usava roupa diferente, ninguém falava idioma diferente, as pessoas só ouviam o evangelho e pregavam o evangelho, e a igreja foi se espalhando super saudável, exatamente como era ali, quando o Senhor derramou o Espírito dele sobre os apóstolos, eles foram, e a coisa aconteceu. Agora a gente volta para um outro modelo, um modelo agora clerical, e a gente tem a Idade Média, vocês sabem muito bem o que acontece, aquela igreja muito grande, muito volumosa, muito rica, e começa a precisar de dinheiro para sustentar toda aquela riqueza, todo aquele estado, e aí, o que dá mais dinheiro no mundo? Não é petróleo. Se você conseguir ganhar 1 centavo a cada pecado que as pessoas cometem, você está bilionário da noite para o dia. E a igreja falou, está aí a solução dos meus problemas, eu vou ganhar dinheiro em cima do pecado, toda vez que você pecar, você tem que me dar um dinheirinho, e aí você vem me dando um dinheirinho, eu te falo que você está perdoado. Não se lia a Bíblia. A Bíblia era, nessa época até então, para você ter uma Bíblia, alguém tinha que escrever ela à mão para você. Não tinha máquina de imprimir rápido, não tinha nada disso. Então, Bíblia era uma coisa assim, era uma que tinha na cidade inteira, uma para o país inteiro, e mais, no latim, no grego. Você nem português fala direito. Como é que você ia ler aquela Bíblia? Só os pastores, só o clero tinha acesso à palavra de Deus. O povo foi ficando distante de Deus. E a igreja foi ficando, assim, cada vez mais dependente dos seus pastores. Então presta atenção numa coisa, eu contei essa história toda para chegar em um lugar. A igreja se tornou clerical. Onde tem pastores, pessoas mais de Deus que outras. Pessoas que têm mais, conhecem mais a Deus que outras. Vem Lutero, e eu vou correr por causa do tempo, mas você conhece a história de Lutero. Lutero vem e fala, está errado, para de vender indulgências, e pega lá as teses dele, e faz a reforma protestante, e escreve suas teses e tudo mais, e ele, então, revoluciona toda, faz uma reforma na teologia, e ele arruma o negócio, a salvação é pela graça, é pela fé, tal, e ele organiza um pouco da nossa fé. Perseguido também. Mas com a perseguição, ele foi escondido em um lugar, e sabe o que ele fez no tempo dele de perseguição e de isolamento? Traduziu a Bíblia para o alemão. O alemão do povo, que o povo conseguia ler. Na mesma época, casou com a Revolução Industrial e as máquinas de imprensa, então agora podia se entregar a Bíblia para as pessoas, e todo mundo podia ler a Bíblia. Não precisava mais do padre falar o que Deus fala e o que não fala. Você mesmo pode ter acesso à Bíblia e ler o que ela fala ou não fala. E aí vem a reforma protestante defendendo a escola pública, porque agora as pessoas deveriam aprender a ler. Para quê? Para ler a Bíblia. Não para aprender marxismo, mas para aprender a Bíblia. É por isso que a escola pública foi criada lá atrás, por isso que a reforma protestante foi praticamente a fundadora das escolas públicas, para ensinar o povo a ler a Bíblia. O tempo vai passando. E a nossa teologia está reformada, está tudo bem. Se eu pregar alguma coisa aqui que não está na sua Bíblia, você risca, você não aceite, porque eu não sou a fonte de autoridade, a Bíblia é a fonte de autoridade, ela é a palavra de Deus. A nossa teologia está bonitinha. Sabe o que não está bonitinho? A nossa eclesiologia. É uma palavra difícil para um conceito muito fácil. Eclesiologia é o jeito que a igreja funciona. Nós temos uma teologia maravilhosa, mas uma igreja que funciona parecida com a do Velho Testamento, precisando de um mediador
entre os homens e Deus. Precisamos de um sacerdote entre os homens e Deus. É igualzinho à igreja da Idade Média, que o Lutero reformou a teologia, mas a maneira dela, a igreja católica continua do mesmo jeitinho. O que a gente precisa reformar é a eclesiologia. É um problema sério, mas transformador quando a gente resolve ele. E o que precisa ser reformado? Olha, eu sou pastor. E às vezes você olha para mim e fala assim, esse é 100% de Deus. Eu não. Ele é diferente de mim. Ele tem uma autoridade, e tem mesmo uma autoridade espiritual, mas ao mesmo tempo você tem livre acesso a Deus igual eu. Eu não sou o mediador entre você e Deus. O seu líder de célula não é um mediador entre você e Deus, você tem livre acesso a Deus. Essa é a revolução. Sabe quando que a igreja primitiva avançou e prosperou? Quando todo mundo era líder da igreja, quando todo mundo pregava o evangelho. Sabe quando que a igreja morreu e quase acabou com tudo? Quando organizou, botou tudo na mão do pastor, tudo na mão do clero, dos profissionais da fé, dos religiosos. Isso mata a igreja. Olha só, presta atenção, uma igreja pastorcêntrica não pode ser uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que tudo gira em torno do pastor, não dá para ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja onde tudo gira em torno de Cristo. Quando tudo, olha, alguém precisa de, uma vez eu estava na minha casa, eu estava de madrugada na minha casa, começaram a me ligar, eu atendi, falo, pastor, preciso de sua casa urgente, falo, não, vem amanhã, não, vou agora, pastor, tem que ser agora, eu estou desesperado, não sei o que eu faço, vem então, bateram lá na porta da minha casa, aí eu desci, e tinham 2 meninos, falo, pastor, a gente estava dormindo lá na casa do ciclano, e um demônio apareceu lá, o fulano ficou endemoniado, e o demônio falou que ia me matar. Eu estou morrendo de medo de morrer, pastor. O demônio falou que ia me matar. Eu falei, meu irmão, eu não acredito que você veio de madrugada para me falar uma baboseira dessa. E demônio fala a verdade. Ele é o pai da mentira. Satanás, para ele falar a verdade, Deus tem que mandar, porque é um mentiroso, mente desde o início, não sabe falar a verdade. Agora a Bíblia fala a vida inteira, que você tem a vida em abundância, que Ele está com você, e você não acredita numa vez que a Bíblia fala, agora a vez que um demônio fala, você vem de madrugada, que um demônio falou, mas me deu vontade de bater no menino, porque ele achava, não, eu tenho que ir atrás do pastor, porque ele vai fazer o demônio não me matar. Em vez de ele ler a Bíblia, trazer a Bíblia para a vida dele, falar, esse demônio mentiroso, sai daqui, demônio, some daqui e tal, e repreender, e tá amarrar o nome de Jesus, expulsa e tal. Por quê? Porque o pastor é que resolve. A gente pensa, eu quero ganhar minha família para Jesus, vou chamar o pastor para almoçar lá em casa. Como se a responsabilidade de ganhar sua família para Jesus fosse do pastor. Você está colocando ele como um mediador entre Deus e a sua família. Não tem mais, cara. É você o pastor desse povo. Sabe, não tem... a igreja avança à medida que a gente rompe com essa estrutura de diferença, como se a gente fosse diferente de vocês, e vocês a gente fosse mais especial. Não tem isso. Ou a gente assume o nosso papel e não terceiriza, ou a igreja para. Sabe por que a igreja cresce? Sabe por que a igreja em célula cresce? Não é porque célula é uma ferramenta melhor que as outras. Não é porque tem algo mágico na célula. É porque ela devolve a igreja para a mão das pessoas, ela tira da mão dos pastores. Sim, o pastor Diego é o seu pastor. Honre ele, valorize ele. Mas você sabe muito bem que a pessoa que só de bater o olho em você sabe se você está bem ou não, não é o pastor Diego. Às vezes pode ser. Mas muitas vezes esse é o líder de célula. Ele é seu pastor. Ele não tem um cargo. Ele não tem ele não é um profissional de ser pastor, ele só é um pastor. Esse cara que dá a vida por você é que faz a igreja ir para frente. Então, eu creio, sabe, que a igreja cresce porque alguns muito mais se envolvem do que só o pastor e um ou outro aqui que se envolve. Mas a igreja se multiplica
não é quando alguns se envolvem, é quando todos se envolvem. Entenda uma coisa, essa igreja vai chegar nas 90 células. Vai chegar. Se uma palavra entrar no seu coração. Sabe qual? Todos. Todos. Se alguns trabalharem, ela vai crescer proporcional a alguns. Se todos trabalharem, ela vai se multiplicar. Não tem vaga no corpo de Cristo para ser ouvinte. Não é assim que a igreja deveria funcionar. Não é assim que Jesus pensou a igreja. Não é assim que a igreja primitiva funcionou. Ah, não, eu sou ouvinte, eu sou membro só. Não, você não é membro, você é ativo, você é um pastor, você é responsável por essas pessoas. Sabe, quando Jesus estava andando, ele olha para a multidão e ele sente compaixão dela. Eu fico imaginando Jesus vindo para cá e andando aqui por Ipatinga e Jesus tendo compaixão de Ipatinga. Assim, Jesus com um olho meio marejado, assim, sabe, doendo, assim, fazendo uma careta, sabe, olhando para Ipatinga e você imagina, por que Jesus você está com compaixão? Por que você está sofrendo por causa de Ipatinga? E Jesus responde, é porque eu estou vendo uma coisa que está me doendo aqui. Isso aconteceu. Jesus estava andando por uma cidade, olhou para ela e teve compaixão dela. Por que Jesus teve compaixão? Ele não olhou e falou, olha, eu estou triste aqui porque eu estou vendo tanto homossexual nessa cidade, que está doendo meu coração. Não, meu coração está doendo porque eu estou vendo tanto atleticano, e atleticano, está brincando. Eu ando por essa cidade e eu vejo tanto adultério que dói meu coração. Não, sabe o que é? É que eu vejo pobreza. Eu olho, eu vejo as pessoas tão pobres, isso dói meu coração. Jesus não sabe o que é? É que eu ando por essa cidade, eu vejo as crianças, e as crianças estão sendo tão maltratadas, isso dói meu coração. Olha, todos esses motivos, à exceção do Atlético, são motivos justos de ter compaixão. Mas Jesus não sente compaixão por causa disso. Jesus olha para Ipatinga, assim como ele olhava para a cidade, e teve compaixão dela, porque as pessoas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus não ficou com compaixão por causa do pecado das pessoas lá fora de Ipatinga. Jesus teve compaixão porque a igreja que deveria pastorear não está pastoreando. A compaixão não é porque eles estão errando. O que responde à compaixão de Jesus é a falta de trabalhadores. Sabe, a Bíblia diz que os campos são brancos e os trabalhadores são poucos. Gente, presta atenção, nenhuma igreja deixa de crescer por falta de campo. Não tem pessoas para ganhar para Jesus. Nenhuma igreja não dobra de tamanho em um ano por falta de pessoas para irem para a igreja. Nenhuma. Isso nunca aconteceu. A Bíblia diz que os campos estão brancos. E ele diz, então, rogo ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua colheita. O que determina a colheita não é o campo, é a quantidade de trabalhadores. Os campos estão brancos. O que determina quantas células vão vir, não é quantas pessoas vão aceitar o convite na semana que vem para ir no seu dia do amigo na sua célula, no seu GC. O que determina é quantas pessoas vão atrás dessas pessoas. A colheita é definida pelos trabalhadores. Quanto mais trabalhadores, mais colheita. E Jesus olha para a multidão e fala, meu Deus, elas estão sozinhas, mas a culpa não é delas, elas estão sozinhas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe por quê? O pastor que eu coloquei acha que ele é só o funcionário da empresa X. O outro pastor que eu coloquei numa família e falei, você é o pastor da sua família, mas ele acha que ele é só o marido da fulana, o sobrinho do Beltrano, o tio do ciclano, o irmão do não sei quem. Ele não se vê como o pastor do seu irmão, do seu tio, do seu sobrinho, ele acha que ele é só o membro da família. Então, não, aí eles estão sozinhos, desamparados, porque você que era para ser o pastor deles, não assume a responsabilidade, você acha que você é só membro da igreja, e não existe só ser membro da igreja, existe uma igreja de pastores, e pronto.
Eu coloquei você numa empresa, eu movi o coração do chefe, por acaso você recebe um salário, um bom salário, eu estou te prosperando, você está ali nessa empresa, você está trabalhando, mas eu nunca quis um gerente, eu quis um pastor para essa empresa. Para ser pastor, eu te dou um emprego, mas a sua função inicial, porque Deus te colocou lá, não é para ser gerente, não é para ser o estagiário, não é para ser o supervisor, não é para ser o analista. Deus te colocou na sua empresa para pastorear a sua empresa, e Ele olha e sente tanta compaixão. Eles estão perdidos, eles estão desamparados, mas o pastor que eu coloquei acha que é só supervisor. O pastor que eu coloquei na vizinhança, ele acha que ele é só o vizinho. Ele não entendeu, eu coloquei ele num bairro, eu coloquei ele numa rua, e ele acha que o papel dele é reclamar da Anitta tocando de madrugada nas festas. Não era para ser. E ele te coloca numa escola, numa faculdade, ele pensa, vou colocar um pastor nessa faculdade. Agora resolveu, porque os campos estão brancos, se eu colocar um pastor lá, pronto, resolve o problema, ele vai colher. Mas a gente não colhe. A gente não colhe. Porque a gente acha que a gente é só um estudante, um profissional, um membro da família, um vizinho. E Deus não olha assim para você. Deus não olha assim para você. Ele vê as pessoas sem Ele, desamparadas, indo para o inferno e fala, eu tenho a solução, vou te colocar lá, você vai ser amigo deles. Paralelamente a isso, você vai ganhar dinheiro, você vai morar bem, você vai ter amigos, mas não é o mais importante. O mais importante é você levar a minha palavra para eles. Isso revoluciona. Isso é a igreja do jeito que deveria ser. Essa é a igreja que Cristo sonhou. Uma igreja de todos e não de alguns. A igreja em célula já é o início de uma transformação eclesiológica, mas tem um passo a mais. Ela deixou de ser de poucos para ser de vários. Mas para ser a igreja de Cristo, ela não pode ser de vários, ela tem que ser de todos. Não quero saber se você é líder em treinamento, é você. Você é responsável pelos seus. Pastor Diego é uma bênção, super gente boa, divertido. Quem chega perto dele vira amigo dele, é impressionante. Ele tem um dom de Deus para ser amigo, mas os seus amigos são seus amigos. Quem tem que pregar para eles são vocês. Se você não pregar, você está aceitando que ele vai para o inferno. Não dá para terceirizar a responsabilidade. É seu papel. É o seu chamado. É o seu propósito. Não dá para terceirizar para ninguém. Essa é a igreja que Cristo sonhou, onde cada um assume o seu papel de pastoreio, e não de criar intermediários entre os homens e Deus, e não de voltar para uma estrutura clerical. Renove a sua mente. Mas você pode falar assim, mas Renato, eu já faço a minha parte. Eu posto quando tem no Instagram, convidando para vir para o culto, para vir para a célula. Quem quiser vir, venha. Esse é o coração do pastor. Eu posto. A ovelha que quiser vir, vem. Pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi assim que Jesus te ganhou? Se você quiser vir, eu perdoo os seus pecados. Não. Jesus morreu na cruz por você. Ele quer que você faça o mesmo pelas pessoas. Dê a sua vida pelas suas ovelhas. Mas eu nem sou pastor. Você é pastor. Você está fugindo, mas você é. Mas sou pastor de quem? De quem Deus colocar na sua vida e que não conhece a Ele. Seu primo é sua ovelha. Seu pai, sua mãe, sua ovelha. Seu irmão, sua ovelha. Seu colega de trabalho, sua ovelha. Seu chefe, sua ovelha. Seu vizinho, sua ovelha. Seu inimigo, sua ovelha. Todas as pessoas que Deus colocou na sua vida, Deus te colocou na vida delas, para ser a voz da esperança para eles. Amém? 16h39, feche seus olhos, vamos orar. Faça o seu compromisso com Jesus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu vou assumir a responsabilidade sobre o que o Senhor me deu. Eu não vou fugir da responsabilidade. Quem o Senhor colocar na minha vida é minha ovelha. Eu não vou voltar ao modelo antigo de igreja, onde tem uns mais e outros menos. Eu sou a resposta. Eu sou o pastor dos que o Senhor me der.
Senhor Jesus, levanta nessa igreja, Pai, uma igreja de pastores. Ó Deus, levanta nessa igreja uma igreja de pastores. Deus, eu repreendo em nome de Jesus a timidez espiritual daquele que diz assim, eu não posso, eu não consigo. Está repreendido esse espírito maligno que nos oprime e que tenta nos dissuadir de cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, levanta aqui pessoas ousadas que vão ser pastores dos que o Senhor der para eles. Ó Deus, faz uma reforma eclesiológica maravilhosa nessa igreja, que já é tão viva e tão nova e tão boa, mas agora, Deus, não só mais uma igreja de muitos, mas uma igreja de todos. Que ninguém aqui se veja só como membro dessa igreja, todos se vejam como pastores dessa igreja, tanto quanto o pastor Diego, todos aqui sintam o mesmo encargo pelas ovelhas que o pastor Diego sente, todos aqui têm o mesmo empenho pela salvação das pessoas que o pastor Diego tem, e que essa igreja inteira seja uma igreja de pastores, não uma igreja de ouvintes da sua palavra. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.